Absolute, a erva que os garotos de ouro assinam embaixo. No futebol da Rádio Chapecó e Antena 1 tem fase semifinal do Campeonato Catarinense. Neste domingo, às 4 da tarde, na Arena Condá, tem Chapecoense e Figueirense. A pré-jornada é às 2 da tarde. Às 13h30 tem jornada esportiva como time líder de fato. É só ficar ligado com a gente. Oferecimento F4 Auto Center, Postos Alfa, Cetric, Aurora, Toso Alimentos, Auto Escola Cometa, Mecânica Pointer, Tomás e Verduras, Orbenc, Café Santa Madre, Garbim Placas, Carbone Veco, São Cristóvão Materiais e Construção, Grupo Gambato, Vital Pet Plano de Saúde Animal, Torcedor, seja um sócio Condá, Nilo Toso, Cooper Alfa e Bayer, Unoesc Chapecó, Cicobi Maxi Crédito, Inviolável Segurança, Super Alfa, Provel Vistoria Veicular, Galpão Grill, Demarco Renault, Imobiliária Nostra Casa e ACB Bebidas e Brahma. Fase semifinal do Campeonato Catarinense é aqui na Rádio Chapecó e Antena 1 como time líder de fato. Neste domingo a partir das 2 da tarde, Chapecoense e Figueirense, aqui na Rádio Chapecó e Antena 1. ZYJ 749, Rádio Chapecó, 1330 kHz, 10.000 watts de potência. Rádio Sociedade Oeste Catarinense Limitada. Rádio Chapecó, a rádio da família. Agora, na Rádio Chapecó, Hora Espírita. Um programa sob responsabilidade das Casas Espíritas de Chapecó. Hora Espírita. Diálogos e esclarecimentos à luz da doutrina espírita. Bom dia amigas, bom dia amigos. Está começando agora mais um programa Hora Espírita. Hoje 13 de abril de 2019, são 8h02. Este programa vai ao ar todos os sábados pela manhã, das 8 às 9 horas, aqui pela Rádio Chapecó, e está sob a responsabilidade das Casas Espíritas de Chapecó. Em cada programa é abordado um tema diferente. O tema do programa de hoje, Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho. E queremos cumprimentar a você, amigo ouvinte, e convidá-lo para participar do nosso programa. Você pode enviar o seu bom dia, sua mensagem, comentário ou perguntas aos nossos debatedores pelos seguintes canais de comunicação. Telefone da Rádio Chapecó 20 49 12 00 ou o WhatsApp da Rádio Chapecó no número 20 49 12 12, ou ainda no Facebook da Rádio Chapecó direto na live do programa. Lá você pode ver, ouvir e interagir conosco. Você pode acompanhar também o programa pelo seu rádio, na frequência 1330 AM da Rádio Chapecó, ou pelo site radiochapecó.com.br. Sejam todos bem-vindos, sintam-se em casa. Hoje no estúdio este que vos fala, Mauri Busato, da Sociedade Espírita Bezerra de Menezes. Também conosco, a nossa amiga Sandra Cúcera, da Sociedade Espírita Bezerra de Menezes. Bom dia, bem-vinda. Bom dia, Mauri. Bom dia aos meus amigos aqui do estúdio e a todos aqueles que nos acompanham pela internet e pelo rádio. O nosso amigo Ayrton Rigoto, da Sociedade Espírita Bezerra de Menezes. Bem-vindo, bom dia. Bom dia a todos. E nosso amigo Edson Nick, da Associação Espírita Amor e Caridade. Bom dia, bem-vindo. Bom dia a todos. E é hoje o Nick, né, que fica aí acompanhando as mensagens do Facebook, do WhatsApp. Daqui a pouco vai passar para a gente as participações e recado dos nossos ouvintes. Lembrando que todas as perguntas serão respondidas sempre à luz da doutrina espírita. E queremos agradecer pelo apoio financeiro de pessoas voluntárias e também da Escala Construtora, que possibilita que esse programa vá ao ar todos os sábados. Pedimos agora licença para você para ouvirmos juntos o recado da Escala Construtora.
A construtora Scala acredita que estruturar uma obra pede valores fortes na sua essência, que geram confiança e grandes realizações. Foi assim que construiu seu know-how de mais de 25 anos no mercado de obras industriais, com dedicação, respeito, seriedade, o comprometimento com o conhecimento, o aprimoramento tecnológico, segurança e o maior valor de todos, o compromisso com a realização de cada cliente. scalaconstrutora.com.br. Estamos de volta e apresentando o programa Hora Espírita, e o nosso assunto hoje: Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho. No ano de 1938, em meio ao Estado Novo de Getúlio Vargas e o conflito mundial da Segunda Grande Guerra, uma equipe composta de 3 abnegados cooperadores do Cristo traz à luz a importante obra Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho. Esta equipe é composta pelo autor espiritual Humberto de Campos, escritor e literato que, quando encarnado, ocupou a cadeira de número 20 da Academia Brasileira de Letras e, no plano espiritual, é trabalhador que tem se dedicado a descortinar os bastidores da história do Evangelho. Francisco Cândido Xavier, como medianeiro entre os dois planos, reconhecido mundialmente pelas suas obras de caridade realizadas com total abnegação, Emmanuel, coordenador de toda a obra psicográfica de Chico e tarefeiro dedicado no mundo espiritual ao estudo e divulgação do Evangelho. O que vem nos revelar esta obra trazida por tão respeitável equipe? Será que ao Brasil está sendo mesmo reservada uma missão espiritual? Qual seria essa missão e o que isso tem a ver com cada um de nós brasileiros? Essas e outras questões serão abordadas a partir de agora, aqui, no programa Hora Espírita. Bem, Sandra, por onde poderíamos começar, já que entre nossos ouvintes aos que conhecem a obra, mas, talvez, a grande maioria não a conheça? Como podemos situar o ouvinte e o internauta que nos acompanha? Eu acho que é exatamente o ponto por onde a gente deve começar. Falar daquilo que a obra não é e falar daquilo que a obra não trata. Porque, como tu bem colocaste, entre os nossos ouvintes existem aqueles que leram a obra, aqueles que leram e estudaram a obra, o que é diferente, e aqueles que nem a conhecem. Então, nós tínhamos 2 caminhos. Ou nós nos aprofundaríamos em detalhes da obra, ou nós trataríamos das grandes temáticas, tentando esclarecer aquilo que a obra não traz, porque essa é uma obra que, ao lermos o título, ele já gera em cada um de nós expectativas, e muitas delas equivocadas. Então, em primeiro lugar, a gente gostaria de tratar, então, daquilo que a obra não é e daquilo que a obra não trata. Até porque a gente vem de um processo aí, desde o ano passado, de uma campanha política, né, eleições no executivo, no legislativo, e isso mexeu muito com o brasileiro. E nós saímos desse processo, talvez pensando que tudo se resume em política. Ficamos polarizados, então é o povo de um lado, o povo do outro lado, né? E a gente pode olhar para uma obra que trata do Brasil e pensar que ela está tratando de política, o que vai nos trazer algum esclarecimento. E aí, para que a gente possa dar o tom, a gente vai pedir licença para ler um trechinho da obra em que Jesus nos deixa claro que esse não é o objetivo do plano espiritual. Quando o seu emissário, Eliú, depois do Brasil já ter sido descoberto, leva ao Cristo a sua preocupação com relação aos destinos dessa pátria nascente. Então Jesus lhe responde, entre outras coisas, pedindo que afaste essas preocupações e receios inúteis. E diz assim: a pátria onde se realizará a epopeia do meu evangelho estará, antes de tudo, ligada eternamente ao meu coração. E aí vem o que nós gostaríamos de ressaltar. As injunções políticas terão nela atividades secundárias.
Ou seja, não é o propósito. Até porque o Cristo é um Cristo do espírito imortal. Ele não é, como alguns um dia pensaram, inclusive quando ele esteve entre nós, um revolucionário que veio resolver os problemas que nos cabem. É o dai a César o que é de César, né? E aí ele continua: em seu solo santificado e exuberante, estará o sinal da fraternidade universal, o signo da minha assistência compassiva. E ele fala do Cruzeiro do Sul, que lembra a cruz, que significa redenção. Então, por aí, a gente já tem uma ideia, né, de que Cristo nos falará, através desta terra, sobre a redenção dos homens, sobre uma forma de nós alcançarmos a redenção. Então, esse é o primeiro engano que a gente gostaria de desfazer. E outra coisa que nos ocorre muito comumente, quando a gente fala dessa obra, é que ela traria algum tipo de revelação a respeito do progresso material do Brasil. Talvez porque a gente viva diante de tantas dificuldades dessa ordem, que a gente fica esperando que, poxa vida, uma obra sobre o Brasil, será que está trazendo alguma revelação que a gente vai melhorar, a gente vai sair do buraco e eu vou ganhar dinheiro? A gente espera tantas revelações, né? Milagres. E a gente espera normalmente aquelas que vêm resolver os nossos problemas do hoje. Então, o que acontece? A gente se empolga, né, com essa ideia, a gente monta a ideia, aí a gente vai até a obra. Então, a gente não vai vazio de nós mesmos. A gente vai preenchido da nossa vontade. E busca o que interessa. Exatamente. E aí a gente não encontra. E o que acontece? Ao invés da gente se despir, né, das nossas vontades, então se predispor a entender, meu Deus, então não achei aquilo que eu achava, mas o que eu posso encontrar aqui? A gente perde essa possibilidade, como aquele que vai comer a banana e joga a banana fora e come a casca. Né? E ainda reclama, né? Porque é pouca fruta, né? Sim. Então a gente não encontra, o que a gente faz? Diante dessa frustração nossa, a gente condena a obra. E não poucas vezes a gente sai depreciando, a gente sai falando mal, a gente sai julgando a obra como se fosse um romance, algo fictício, né, um pouco adocicado, que tem exageros, que, enfim, pela nossa ignorância, a gente desfaz daquilo que chegou por mãos tão abnegadas, como o Mauri muito bem ressaltou ali no início. Então, só pela equipe, já é um chamamento para a gente repensar. Poxa vida, será que não sou eu que não estou entendendo alguma coisa? Sem falar, desculpa, sem falar que não é ler. É estudar e entender. Esse é o detalhe do livro, de todos os livros, aliás. O que é bem diferente. Até porque o livro, ele começa contando a história do descobrimento do Brasil. Por que é que foi descoberto, quem foi trazido até a nossa pátria, né? E o porquê é que o Brasil, naquele momento, foi descoberto, quais são os planos, né? Mas o início do livro, ele não vai direto ao assunto, ele conta a história realmente, né? E uma coisa que é bem interessante, Nick, nisso que tu falaste, é que não foi escolhido um historiador para tratar dos bastidores da história do Brasil. O que, inclusive, foi motivo de ataques logo que a obra foi lançada. Porque quem foi convidado para escrever, para falar sobre esses bastidores da história, foi um literato, um poeta, um homem das emoções. Justamente porque a intenção não era discutir história, mas era mexer conosco no sentido de evocar a nossa emoção, o nosso sentimento, para a gente se dar conta de tudo que tem por trás de toda a história que aconteceu conosco. Ainda falando... Pode comentar, Ira. A história que não é contada nos nossos livros, nas escolas, é justamente a história espiritual do nosso país. O livro, justamente, essa desconstrução é bem importante e a gente precisa salientar. O livro trata, toda a proteção constante que nós temos, né, proteção espiritual, por isso relacionado, evangelho, relacionado ao aspecto religioso,
acompanhamento, a preparação, desde a preparação de tudo que aqui se passa. Isso desde muito tempo que nós nem imaginamos. Então, todo o caminho espiritual percorrido por essas terras para nós chegarmos aonde nós estamos, e também que é um alento para nós não desanimarmos diante de tudo que se percebe e termos a certeza de que não estamos sozinhos. E qual foi o povo enviado para o Brasil, né? Os que habitam o Brasil, eles trazem um perfil do povo, dos espíritos que encarnam no Brasil. Isso é muito interessante, né? Mas um detalhe importante do que o Ayrton falou é que a gente tem que dizer assim, ó, o plano espiritual sempre auxiliando, mas o livre-arbítrio do homem sempre atuando. Com certeza. Deus vai sempre fazer o melhor daquilo que a gente oferecer, né? Mas apenas para concluir essa questão de falar do que a obra não trata, desconstruir essas ideias que nós temos, uma outra coisa que às vezes a gente guarda é o pensamento de que o Brasil teria algum tipo de preferência. Ou privilégios, né? Privilégios, né? Junto das outras nações, em relação às outras nações e junto ao Cristo, né? E aí basta que a gente lembre que nós somos espíritos imortais. E hoje estamos brasileiros, mas na outra encarnação poderíamos ser americanos, podemos ser alemães, orientais. O Cristo, quando esteve entre nós, escolheu o Oriente e não outro lugar. Poderia ter escolhido qualquer um. Então, essa é uma ideia bastante pueril, porque nós somos irmãos, todos, independente do lugar geográfico que nós estamos. Então, não há preferência. Inclusive, Humberto de Campos fala sobre o concerto das nações, né? Dizendo que, no mundo, cada nação tem uma função específica. Nós tivemos a graça de ter a revelação de qual é a nossa missão. E a obra fala, inclusive, de outra nação, que é os Estados Unidos, que enquanto nós seríamos o coração, essa nação seria o cérebro, né? Então, não há prerrogativas, não há preferências. E ainda, para finalizar, uma ideia de que nos caberia um papel de catequista das nações, né? O que também não faz sentido, como se a gente já fosse um povo puro e perfeito, capaz de assumir essa função, né? Então, nós achamos que tudo isso passa por a gente mudar a nossa pergunta, porque quando a gente olha a obra, a gente pergunta assim: nossa, uma obra espiritual sobre o Brasil, o que será que nós podemos esperar do Cristo? Enquanto que a pergunta deveria ser: o que o Cristo pode esperar de nós, brasileiros? Muito bem, tem participações aí, né? Fora do Brasil, inclusive, não? Tem participações. Ele tá ligado, né? Sim, O Mauri é muito ligado. Realmente, tem bastante pessoas aqui de Chapecó dando o bom dia para a gente. Então, bom dia a todos, né, de Chapecó, que estão postando aqui no Facebook. Mas tem 3 pessoas aqui que postaram e não são daqui. Uma é de Santa Bárbara. Um abraço então para Janete Chagas. Para Tere Padilha, que se comunica e está mandando bom dia lá de Erechim. E principalmente por Gerardo Orreda. Desculpa se eu não sei falar direitinho, tá? Acho que deve ser assim. Lá de Vila Rica, no Paraguai, nos ouvindo. Então, um grande abraço, querido amigo. Um abraço a todos e muito obrigado a todos vocês pela participação. Sandra, muito, muito bem. Olha, ótimos esclarecimentos e necessários nesse momento, né? E às vezes a gente fica querendo discutir detalhes da obra sem nivelar esses entendimentos básicos antes. Então, aproveitando esse ensejo, talvez seja necessário falarmos de outro conceito básico: missão espiritual, que até é uma pergunta que depois aí apareceu, né? Que nós vamos daqui a pouco dizer, porque o rapaz aí disse que o que quer dizer Brasil, coração do mundo, né? Então, nós vamos esclarecer isso durante o programa. Ao longo do programa. Então, nesse momento, como, né? Ayrton, vamos lá. A missão espiritual do Brasil, o que significa isso? Como devemos esperar
o que devemos esperar então? Nós somos missionários? Um missionário? Não. Bom, primeiro que nós precisamos fazer, Mauri, é separar a questão missão de espiritual. Missão. O que é uma missão? Né? Estamos acostumados a ver nos filmes alguém lá já é chamado para fazer uma missão, para cumprir uma missão. Bom, cumprir já dá uma determinação aí. Tem uma tarefa para fazer. Precisa realizar alguma coisa. Essa missão, normalmente, ela tem início, meio e fim. Essa é a conceituação tradicional daquilo que nós vemos, né, no dia a dia. Muito bem. Então, missão. Algo pré-determinado e que precisa realmente ser realizado. E o missionário? O que é que você chama para cumprir, para você dar uma missão? E você não chama um missionário e diz assim, ó, você tem algo muito bom para você fazer. Eu tenho algo para você fazer. E isso vai exigir algumas coisas de você. E você vai precisar dedicar-se, você vai precisar abnegar. Então, quando a gente escolhe um missionário ou alguém para cumprir algum trabalho, a gente vai buscar quem tenha determinadas características. E espera-se que esse missionário realmente cumpra com o desejado. Então, fomos nós, sim, escolhidos. Se nós temos Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho, ser a pátria do Evangelho, ser o coração do mundo, no sentido que nós vamos debater durante o programa, realmente é uma missão extremamente grande, que nós não temos exatamente, inclusive, a noção. Nós pensamos alguns aspectos conforme as orientações do livro, que a espiritualidade tanto nos esclarece. Mas não é missão, nós precisamos ter a concepção de que não é algo simples, não é algo fácil. Ao contrário, é de muita responsabilidade. E não e é muitas um privilégio, vezes, né? Hã? Não é um privilégio. Não é um privilégio, exatamente. Não é só louros. Uhum. E muitas vezes chama-se o missionário que mais é o devedor. Normalmente, Geralmente. é isso que acontece. E aí, então, para você se redimir de tudo que você vem preparando aí para trás, nós vamos te dar uma oportunidade agora, então. Mas você tem que estar preparado e a pessoa que vai te dar essa missão sabe que você tem capacidade. Inclusive. Mas é importante que a gente guarde também uma certa dose de humildade, entendendo assim que Jesus não precisa de nós. Nós somos todos servos inúteis. E assim como o povo hebreu recebeu essa missão em um primeiro momento e não foi capaz de levá-la adiante, então ela foi transferida para o Brasil, se a gente não for capaz de cumprir, a gente pode estar muito tranquilo que os planos do Cristo não serão modificados, porque ele encontrará uma outra terra que haverá de cumprir. Tá. O outro missionário. Outro missionário. É porque a missão... Devido ao livre-arbítrio de cada um. A missão, ela Inclusive, precisa ser cumprida. Ok? Então, se o A não realiza, vamos para o B. Nick? Tu falando desse jeito, me fez lembrar, então, por exemplo, o Espiritismo, que começou na França e está tão desenvolvido no Brasil, né? A árvore do Espiritismo também foi transplantado para o Brasil. Uhum. E ela passou Já que nós França, Isso, ela começou na França, né? O livro explica muito também toda essa etapa da história, né? Como isso veio para cá, os povos, tudo como aqui chegou. Você disse missionários, né? E aí eu lembrei, no livro tem dois que Jesus... Ele não diz assim, ó, que tal? Vamos sentar, dar uma conversada... O que tu acha? Ele diz, olha, você terá a missão, né? E eu lembrei de dois. Eliu, que você citou antes, Sandra, que foi o Dom Henrique de Sabres, que fez nada mais, nada menos que revolucionar a indústria, vamos chamar assim, de navegação. E o outro que ele chamou foi Longinos, e disse, vem, você vai ser um administrador, um monarca, um administrador na pátria do Evangelho, Dom Pedro II. Eu não sei se tem mais, eu lembrei desses dois agora, mas a missão deles, dada por Jesus, e que cumprida muito bem, com algumas problemas, assim, nós precisamos livro, inclusive. Considerar, Mauri, que nesta grande missão nós temos
sempre protagonista ou protagonistas, temos os coadjuvantes e temos os meros figurantes, e que vão junto e que também contribuem, que também são importantes para a realização dessa missão esperada, e que todos nós, enquanto povo brasileiro, estamos dentro de todos esses papéis para desenvolver essa nossa missão. Mas, voltando, né, ao assunto específico da missão espiritual. Aí vamos entrar agora no aspecto espiritual. O que seria que Jesus, como a Sandra colocou antes, o que Jesus espera de nós? O que a espiritualidade toda espera que a gente realize enquanto um país que possa vir a ser um exemplo? Não é converter os outros, mas vir a ser um exemplo de conduta e de N situações. E olha só, para sermos realmente um exemplo espiritual, o nosso grande modelo, em termos de religiosidade, é Jesus. A sua passagem, tudo que ele fez, como ele se apresentou, a conduta que ele tinha, ele falava e fazia, ou até fazia antes e depois explicava aquilo que ele estava fazendo. Então, como nós, espiritualmente, podemos ajudar a cumprir essa missão? Nós temos, já é só a gente parar para analisar um pouquinho o nosso contexto nacional. A gente tem aqui vários povos e todo mundo com problemas de conflitos em função. Nós não temos isso. Nós não temos. Temos vários probleminhas aí. Isso a gente tem, né? Temos que ser realista. As riquezas naturais que nós temos. Olha a abundância de riquezas naturais que nós temos. O nosso povo é um povo muito religioso. Semana passada estava passando também reportagens e a gente fica assistindo essas reportagens, a gente vê assim, ó, a fé, a dedicação que esse povo tem à sua religião, independente da religião. A religião são caminhos que nos conduzem a Deus, todas elas são importantes. Nós temos um povo muito acolhedor. Quem vem aqui, quando volta para os seus países de origem, fala muito do nosso acolhimento. Um país que vive em paz. No meio de tanta diferença, né? No meio de tanta diversidade, a gente vive em paz. Somos muito pacíficos. Muitos problemas que a gente vê em outras nações, problemas de ordem moral, porque quando a gente fala de missão espiritual, é uma missão moral. Não é realizar só melhorias em termos estruturais, materiais. É nós evoluirmos enquanto espíritos, evoluirmos moralmente para sermos um exemplo de conduta para outras nações. Levarmos daqui para lá. No Brasil, se nós formos buscar as estatísticas em relação à religiosidade, é fantástico. Dentro do espiritismo especificamente, né, que é a nossa opção religiosa, nós temos 15 mil casas espíritas. O nosso irmão no Paraguai, acho que tem 4 ou 5 casas espíritas, federadas, estamos falando, ligadas à Federação Espírita Brasileira. E fora toda a gama, né, de outros credos de espiritualidade pujante. Nós somos a maior nação católica do mundo, a maior nação espírita do mundo. Nós somos a segunda maior nação evangélica do mundo, só perdemos para os Estados Unidos, que é uma nação, né, gigante, de uma população enorme, que lá a religião predominante é essa. Então, nós somos pujantes de espiritualidade. E o Ayrton falava, né, ressaltando missão espiritual. Se o Cristo intentasse progresso material, ele não teria escolhido o Brasil. Mas não viria aqui... Por que não pegar a Alemanha? Por que não pegar a França? Né? Porque a proposta é outra. Pense que nós temos 500 anos, apenas. Sim. Eu estive visitando um país agora, esse ano aqui, um país que tem obras lá de 7, 8 mil anos antes de Cristo. Antes de Cristo. E nós temos 500 anos. E se a gente parar para pensar sobre todas essas maravilhas que a gente tem aqui, temos nossos problemas, claro. Afinal das contas, onde
tem o ser humano, espíritos ainda muito imperfeitos que somos enquanto humanidade, nós vamos ter problemas. E através dos problemas que a gente cresce, né? Exatamente, mas sim, esta nossa missão espiritual está relacionada com os exemplos que nós devemos dar de boa conduta, de crescimento moral. Então essa missão serve para todas as religiões, todos os religiosos, é isso? Independente. Certamente, né? Sim. Cristo não tinha religião. A religião dele era a prática do bem e do amor ao próximo. Isso. Eu gostaria de fazer só uma contribuição, porque o Mauri falou sobre missão e falou sobre missionário, né? Para, de novo, eu tenho uma grande preocupação de desconstruir as ideias equivocadas, né? Então, às vezes a gente pode pensar, o missionário é alguém cheio de virtudes e qualidades, capaz de exercer isso que eu estou pedindo. E aí eu vou protegê-lo e ele vai ter mais facilidade para cumprir essa missão. Então, vamos lembrar de alguns missionários. Bezerra de Menezes. Né? Ninguém tem dúvida de que ele foi um missionário dentro da doutrina espírita. Mas a sua vida foi fácil, foi cheia de privilégios. Basta a gente lembrar que ele teve 15 filhos e desses 15 ele enterrou 9. Então, por aí a gente já pensa. Chico Francisco Cândido Xavier. A vida dele foi um espetáculo de problemas, né? De ordem física, e humilhações, doenças, humilhações, privações materiais, compromissos com os irmãos mais novos. Perdeu 2 mães, a sua mãe, depois a outra que ele tinha como mãe, a segunda esposa do seu pai. Então, a gente percebe assim, que o missionário, antes de tudo, ele vem para alcançar a própria redenção. Então, Cristo não quer alguém que seja de exemplo. Cristo quer fazer um trabalho no coração daquele missionário e, através da sua vida, ele vai mostrar algo para os outros. Então, quando a gente ouvir falar fulano é um missionário, a gente tem que rezar muito por essa criatura. Por isso, muita prece pelo nosso Brasil. Porque ser missionário significa passar agruras, para que, com a nossa resignação, a nossa altivez nesse enfrentamento, a gente seja capaz de demonstrar alguma mensagem. Até porque nós podemos até não chegar a cumprir essa missão, então, né? E não é alguns brasileiros. Nós somos 220 milhões aí e todos vamos juntos. Alguns, né? Nem percebe que estão trabalhando como parte dessa missão. São 8h32. Você está ouvindo o programa Hora Espírita, hoje apresentando o tema Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, em referência ao livro esse, com o mesmo nome, lançado no Brasil em 1938, gente. 1938. Se você quiser participar do nosso programa, estão disponíveis os canais de comunicação da Rádio Chapecó, o telefone 2049-1200 ou o WhatsApp 2049-1212, ou ainda o Facebook da Rádio Chapecó, onde você pode deixar a sua mensagem direto na live do programa. E, Nick, então, mais participações, né? Mais participações. Rapidamente, um abraço então para a Salete Romani, que está nos ouvindo de Xanxerê, a Chica Preto, lá de São Domingos, um grande abraço. Josimara, lá de Florianópolis. E a Maria Chagas, de Sábato, na Itália. Olha um ali, grande gente. Abraço a todos. E pessoa, aí você respondeu, né? O nome do livro é Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho. Pátria do Evangelho. É o nome do... Estamos fazendo o programa em relação a isso, claro, dia 22, ali já teremos, né? Então, gente, olha, agradecemos a participação hoje aqui no estúdio com a gente, debatendo esse tema tão importante, esse livro que é uma maravilha, tem informações. Olha, você vai se apaixonar pelo livro se você começar a ler. Tem aqui a Sandra, tem o Nick, tem o Ayrton, e aí a gente aí tá quase na metade do programa. Se você perdeu o programa hoje no começo e deseja assistir esse comecinho ou programas anteriores, todos os programas estão disponíveis na página do Facebook Hora Espírita Chapecó. E lembrando que a partir deste ano temos também um canal no YouTube. Por isso convidamos você, amigo ouvinte, inscreva-se. Vá lá no YouTube, inscreva-se, clique no sininho, divulgue aos seus amigos.
porque realmente pode ajudar muita gente essa doutrina esclarecedora. Sandra, ufa, nossa, vamos chamar assim, né? Tudo isso que nós estamos debatendo nos ajuda a entender um bocado de coisas que a gente está vendo aí no nosso amado Brasil. E a gente vai sentindo até vontade aí de entender mais, né? Todo mundo aí que está ouvindo está interessado aí também. Como precisamos do socorro do alto nas lutas da terra, Sandra, a expressão foi o João... Como é o nome? João Dias. João Dias perguntou, o que significa coração do mundo? O que tu poderia dizer a respeito? Como interpretar isso? Coração do mundo. A gente falou de missão, falta falar de coração, né? Olha só, aqui de novo, se a gente for por uma interpretação rápida e rasa, a gente pode também chegar à conclusão ingênua de que nós somos os melhores, né? Sugerindo que aqui é um paraíso. É um pouquinho mais para frente. Que aqui seria um paraíso, muito bem. Então nós encontramos na obra Celeiro de Redenção, que é uma obra de vários autores, né? São 8 no total, que eles comentam essa obra Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho. Então tem um trecho aqui que o autor diz assim: para nós, o melhor sentido para a expressão coração do mundo foi quando da presença de Jesus entre nós na Palestina. Ali era, naquele momento, o coração do mundo. Naquele momento. Porque o coração do Cristo estava passeando encarnado entre nós. Ali era o coração do mundo. Isso já nos dá ensejo para pensar, meu Deus, então o Evangelho de Jesus tem que estar andando entre nós? Olha só, no entanto, o que se pensava em Roma, centro do mundo, naquela época, a respeito daquela parte do Império? Pensava, e a gente convida o ouvinte para ir pensando, Palestina, Brasil, Palestina, Brasil. Aquela região, o que dava ensejo que o Império pensasse? Pensava-se numa região turbulenta, sem nenhum atrativo especial, pobre, tudo bem parecido com a gente, né? Com um povo religiosamente até certo ponto fanático, que eram os judeus, e que por esses motivos, inclusive, se recusava a pagar tributos a Roma, né? E que não tinha nenhuma expressão militar. E, no entanto, essa região, sem nenhuma característica que era tida como virtude naquela época, ela perturbava a ordem geral do Império com esse tipo de atitude, essa religiosidade de um Deus único e sem imagens. Ou seja, em suma, era um espinho, um entrave na periferia do mundo. A gente consegue fazer uma relação bastante direta com o Brasil, embora sem nenhum tipo de notoriedade em aspectos materiais, que são aquilo que o homem busca, infelizmente ainda, né? Aquilo que os olhos conseguem ver, nós hoje somos uma resistência moral. Então, quando vem esse tipo de discurso que tenta incitar uns contra os outros, né? Aqui não tem jeito. A gente não deixa de se amar. Vamos pensar assim, em outros países, né, cuja religião é uma questão até certo ponto fundamentalista, né, não é possível que dentro de uma família hajam pessoas de religiões distintas. Isso dá separação, quando não dá morte. Aqui no Brasil, a gente consegue congregar na mesma família gente de várias religiões e dá uns pega de vez em quando, mas no Natal tá todo mundo junto. Né? Isso. Então, a gente vai percebendo o que é o coração, né? E a gente vai vendo que esse coração, esse sentimento de abertura, de fraternidade, de afetividade, de acolhimento para com todos, independente de raça, credo, cor, religião, né? Ele vem do simples. E talvez seja por isso que o Cristo tenha escolhido para a nossa colonização as 3 raças tristes, no dizer de Rui Barbosa, né? Que era
o português, que era o povo mais pobre, mas o mais trabalhador da Europa, os sedentos de justiça, os índios, que eram o povo simples que aqui habitava, os puros de coração, e os negros, os nossos irmãos africanos, burilados pela aflição. Então, tudo isso deu o caldo, e ainda numa terra nova e imaculada, né? Porque o que a Europa tinha feito com o Evangelho? Deturparam. Tinha deturpado, reduzido a templos de pedra, né? Tinha manchado de sangue, com todas as guerras fratricidas que se fez em nome do Cristo, né? Em nome da religião. Então, às vezes, aquilo que a gente mais fala mal de nós mesmos, e a gente adora falar mal da gente mesmo, né? É justamente o que levou o Cristo a escolher essa terra, que é a nossa simplicidade, que é a nossa amorosidade, esse nosso espírito desarmado de acolhimento. Porque o que é o coração do Cristo, se não é acolhimento a todos? E quando ele disse, André, você citou essa frase lá no início, que antes de ser ao dos homens, é ao coração dele que o Brasil estaria eternamente ligado. Então, vamos aproveitar essa ligação direta, né, para tentar baixar, usando a linguagem moderna, para baixar todas essas virtudes que ele tanto exemplificou, porque é isso que ele espera de nós. Para nós sermos o coração do mundo, e como nos explica o autor, enquanto Jesus estava lá, o coração do mundo estava lá. Se nós estamos aqui, ele preparou, ele protegeu e continua protegendo. É só nós nos espelharmos nele. É isso. Sermos o coração realmente significa nós continuarmos sendo o exemplo dele aqui na Terra, claro, né? Dadas as devidas proporções. Mas, sim, cada um pouquinho, nós conseguimos levar para muitos irmãos no mundo todo alguns modelos de conduta que a gente precisa ter, porque tem muita coisa perdida ainda para todos os lados, infelizmente. Porque o que importa transcende. A gente tem muito aquela preocupação do progresso material. Então, a gente faz viagens para a Europa, né, para a América do Norte, e a gente volta bem frustrado, porque lá a gente vê estradas que não tem buraco nenhum, a gente vê educação de qualidade para todo mundo, a gente vê uma infraestrutura invejável. E a gente chega aqui querendo ver essas coisas. Só que se a gente permanecesse nesses lugares por mais tempo, a gente veria as mazelas espirituais desse povo. A dureza. Nós viríamos uma Suíça que tem planos de suicídio assistido. Consórcio para fazer o suicídio. Nós temos aqui alguns dados, eles não são muito atuais, são de 2012, mas eu acho que servem para dar o tom, né? Enquanto que no Brasil nós temos 16 suicídios por cada 100 mil habitantes, na Suíça nós temos 70. Um país que praticamente superou todos os entraves de ordem materiais, que ainda são os nossos desafios. Mas por que, gente, se lá não há problema de ordem material, por que as pessoas decidem tirar a vida? Para a gente ver que o que dá sentido, consistência na nossa vida, não é o que os nossos sentidos são capazes de apreender. Não é nada material. Não é nada material. Nada. E é disso que a obra nos fala. Cultivem o que está no coração, que vocês são capazes de levar, porque o resto é consequência, a gente consegue. Mas dia menos dia, uma hora ou outra vem. E assim, para fechar essa questão do coração, a gente se empolga tanto, tem vontade de falar tanta coisa. Olha só, aqui no livro ainda esses autores dizem... Só repete o nome do livro, por gentileza. O livro é Celeiro de Redenção. São vários autores. E você está no capítulo, para o pessoal em casa? Eu estou no capítulo... Gente, o capítulo não é numerado, mas é um dos últimos capítulos. Tema, então? Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, páginas 118, 119 e 120. Perfeito, obrigado. Então, aqui diz, em suma, coração do mundo, para a gente fechar, não deve ser entendido como paraíso terrestre, mas como região escolhida e preparada pelo Cristo para receber um grande contingente de espíritos desejosos de resgatar seus débitos para efetuarem a transição evolutiva para a espiritualidade mais desenvolvida. Ou seja, uma regeneração
espiritual. De um em um. Perfeito. Porque todos no planeta Terra, mesmo que a gente cite aqui países, todos no planeta Terra terão essa, ou precisarão ter essa regeneração, né? E são 8 horas, gente, 44 minutos, o tempo voa. E queremos aproveitar esse espaço para agradecer mais uma vez o apoio recebido dos nossos patrocinadores, que possibilitam que esse programa vá ao ar todos os sábados, das 8 às 9 horas da manhã. Então, o nosso muito obrigado aos colaboradores voluntários e também à Escala Construtora. Então, convidamos agora você a ouvir o recado da Escala Construtora. A construtora Scala acredita que estruturar uma obra pede valores fortes na sua essência, que geram confiança e grandes realizações. Foi assim que construiu seu know-how de mais de 25 anos no mercado de obras industriais, com dedicação, respeito, seriedade, o comprometimento com o conhecimento, o aprimoramento tecnológico, segurança e o maior valor de todos, o compromisso com a realização de cada cliente. scalaconstrutora.com.br. Muito bem, estamos de volta, né? E quase no final do programa, 8h45. Nick, tu tem um monte de recados aí? Mas eu quero mandar um abraço Nick chamando rapidamente. Rapidamente, então, um abraço para Cat Biazin, também nos ouvindo em Piratuba. O Marcelo Bassos colaborou aqui fazendo um excelente relato, né, sobre o nosso debate. E a Larissa Riboli, um grande abraço, Larissa. Ela é uma budista e diz que está aprendendo muito com o nosso programa. Então, a gente fica muito feliz com Ela isso. disse né? que a maneira, né, como a dinâmica do programa é interessante isso, né? Lembrando a todos também que hoje nós teremos em Xaxim, no Clube Xaxiense, uma macarronada da Casa Espírita Chico Xavier, lá de Xaxim. O valor é de R$25, estão todos convidados. Entre em contato com as pessoas que fazem parte da casa. Ainda tem condições de vocês participarem. A macarronada é maravilhosa. Já participei de várias. Feita com amor. Com amor também. E eles estão arrecadando um pouco de dinheiro para tentar construir uma casa espírita. Com certeza. Um abraço a todos lá de Xaxim também. Pessoal aí de Xaxim, dá um apoio aí que é importantíssimo, viu? É importantíssimo mesmo. Ayrton, a gente entende, então, atravessado muita coisa, né? A gente notou aí que tem que esclarecer, a gente entende tudo errado. Então, quando você tem essa oportunidade de explorar mais essas nuances sutis até da obra, e acabamos não passando, muitas vezes, de dar uma passada no livro e achar... A gente lê, o Haroldo disse um dia, quando a gente pega um livro, a gente tem que pegar com os olhos de tentar entender, e não com os olhos de tentar achar o erro, e aí já jogar o livro no canto. Isso aqui, ó, é errado. Porque esse livro tem uma parte, gente, poética. Não é uma obra científica ou um relato, é uma poesia. Assim como esses filmes que vocês vão assistindo são poéticos. O Nosso Lar tem também a poesia, a parte poética. O filme que vai ser lançado agora, Kardec, tem o seu lado poético. O que é o lado poético numa literatura, ou num livro, ou num filme? É a parte que você tem que dar aquele link, aquela coisinha a mais. Nem sempre totalmente verdadeira, mas não falsa, mas só para você dar a sequência da coisa. Então, você tem que entender isso também. Eu entendi isso pesquisando, para saber e entender o porquê tinham ali no livro algumas coisas que eu achava um pouco estranho ou diferente, porque me faltava entendimento, conhecimento e instrução da área literária. Então, fazendo isso, ok, a gente vai querer saber, já passamos por missão, a Sandra falou missão, já falamos coração, falamos de evangelho. Não, falta falar evangelho. Falta falar evangelho, justamente. Fala então agora sobre o evangelho. O que poderia ser, por que somos essa pátria do evangelho? Bom, evangelho, quando a gente escuta essa palavra, né, evangelho, Novo Testamento,
certo? O Novo Testamento o que é? É o relato de todas as passagens do Cristo. É a história dele. Né? Então, é tudo aquilo que ele fez, que ele nos ensinou, que alguém foi lá, relatou, passou pelas devidas revisões e tal, mas em si é o grande livro de cabeceira que nós devemos ter para seguir. Claro, com as devidas interpretações, né? Isso ao longo do tempo. Então, se nós somos a pátria do Evangelho, então, como já falamos antes, nós somos a pátria onde deve acontecer este Evangelho. O que é acontecer este Evangelho? É nós revivermos esses ensinamentos. Como isso? Ora, no nosso dia a dia. É muito difícil? Olha, a gente sabe. Pelas nossas imperfeições e pelo contexto todo, a gente tem as dificuldades. Mas é muito possível. É muito possível. E inclusive, até essa semana eu estava vendo, passou, acho que foi ontem passou, em função daqueles problemas que deu no Rio de Janeiro, lá das enchentes. Aí uma pessoa, tinha uma senhora que queria atravessar, a água estava correndo lá na rua, lá, e uma senhora estava alagada e uma pessoa queria atravessar. E aí um outro senhor foi lá, muito humilde, pegou alguns recipientes e foi colocando, e ela foi caminhando, ele tirava um e ia colocando para frente, foi, e ela conseguiu passar, né? E as pessoas filmaram aquilo e colocaram como algo assim, nossa, olha, alguém fez o bem para outra pessoa. Meu Deus, alguém fez o bem para outra pessoa. Quando seria normal. Mauri, o normal é nós fazermos o bem para as outras pessoas. Ainda é pouco praticado, mas isto é o normal. Aquilo que nós vemos no nosso dia a dia, esses vários problemas, essas dificuldades de várias ordens, que nós estamos habituados com isso, mas isto não é o normal esperado pela espiritualidade que nos conduz, que nos protege desde antes de nós sermos Brasil. Desde quando aqui era só a natureza e o povo natural daqui, que eram os indígenas. Mas eu acho que tem muito mais bem do que a mídia noticia. Porque com notícia certeza. boa não dá ipope. O que voa é notícia ruim, Então a gente acha, né, que só tem coisa ruim. Mas não, essa ação que foi filmada, ela é muito mais comum do que a gente imagina. Exatamente. Nós, brasileiros, somos fraternos, somos afetivos. É só observarmos, se nós observarmos as pessoas, muitas vezes a gente olha assim, as pessoas não têm tempo de olhar, a gente não olha nos olhos das pessoas, a gente não olha o que está acontecendo, a gente passa batido. O que passa ao redor nós é invisível. E nós temos que começar a olhar, porque tem um mundo ao nosso lado. Então, se as pessoas começarem a olhar, vão ver muita gente fazendo o bem. E vão ver muitas oportunidades de fazer o bem. Então, ser realmente a prática do Evangelho, o coração do mundo, a pátria do Evangelho, é nós agirmos com indulgência, é nós agirmos com caridade, com humildade, a nossa fé, que ela é muito, realmente, como a gente já citou aqui, sermos exemplo para quem está ao nosso lado. E eu estou com um problema de saúde com a minha mãe no hospital e me lembrei, nesse momento, de uma frase de Madre Teresa de Calcutá. Desculpe se não encaixa bem no programa, mas é em termos de o amor e fazer o bem. Um repórter perguntou a Madre Teresa, eu não faria isso de cuidar aí de leprosos, etc., nem por $1 milhão. E ela o que respondeu? Nem eu, meu filho. Nem eu. Eu faço por amor. Aí quando eu penso nas enfermeiras e pessoal do hospital, né, cuidando daquelas pessoas, eu me coloco como um repórter, dizendo, mas eu não estou preparado para fazer esse serviço. Eu não faria isso nem por, não digo 1 milhão, porque, né? Aí pode, mas aí as enfermeiras fazem isso por amor. Esse cuidado nos hospitais é por amor à humanidade. Então, muito obrigado a todas as pessoas, enfermagem, enfermeiras, a parte toda dos hospitais, dos locais, cuidadores de idosos, aonde for nesse Brasil afora, que fazem por amor. É viver todas essas virtudes em resumo.
né, Mauri? Que a gente precisa desses momentos para experimentar e para perceber o quanto existe este bem, quanto ele é predomínio, certo? Quanto ele é predomínio no nosso dia a dia. Temos uma participação? Não, eu só gostaria de ver que os nossos colegas aqui estão... Assim, ó, nós temos uma participação aqui da Cat Biazin, que ela faz uma pergunta, mas que foge um pouco do tema. Então, nós vamos responder no privado depois. Ok. Depois nós respondemos. A É, gente está então- acompanhando, tá? Então, o Nick tem mais alguma... Não, tá Então, tudo olha, certo. queremos agradecer a participação. A gente está chegando ao final do programa. Queremos agradecer a participação e lembramos que todas as perguntas serão respondidas sempre à luz da doutrina espírita, né? E se nós não conseguirmos responder ela no ar, como a Sandra agora bem colocou, durante o programa, então serão respondidas individualmente. Sandra, muito bem. Parece que fechamos o círculo. Por que Brasil? Foi falado. Por que coração? Por que evangelho? Mas para sermos mais didáticos, será que poderíamos resumir em poucas palavras aí, qual seria então a missão espiritual a que se destina o Brasil? Qual o papel que cabe a cada um de nós brasileiros? Eu acho importante a gente tentar resumir tudo isso que a gente falou, como tu colocaste, né, Mauri? Porque a gente segmentou, passou pelos grandes temas, então que agora a gente consiga reuni-los. O Ayrton já trouxe quase tudo, né, o que nós devemos fazer para vivermos o Evangelho, né, para sermos a pátria do Evangelho. Mas, voltando àquilo que a gente falou lá no início, a gente fica imaginando assim, uma obra que fala sobre a missão do Brasil. Então, a gente imagina uma revelação bombástica, uma missão complicada, que a gente vai achar o passo a passo ali dentro, né? E no final, isso vai nos levar às glórias celestiais. A gente simplifica e romantiza muito. Então, a gente quer voltar aqui ao ponto de que missão não é privilégio, missão é tarefa, missão é encargo. O missionário é alguém que passa por aflições para que antes de qualquer coração ser alcançado, o dele seja redimido, seja iluminado, né? Porque a virtude é uma luz que se expande, não é uma voz que fala. Então, se a gente pudesse resumir em algumas palavras, essa missão espiritual que nos cabe seria simplesmente resgatar a pureza do cristianismo primitivo através das nossas vidas. Porque tudo que Jesus faz é simples. Tudo que Deus faz é simples, embora perfeito, completo e não precise acrescentar mais nada. Mas é simples. Essa é uma missão que não tem fim, no caso, né? Não tem, não tem. Então é redimir a nós mesmos para redimir. É reviver o Evangelho. Porque a gente pensa assim, o Congresso Nacional, né, os senadores, o pessoal da Petrobras que roubou, e a gente fica pensando em resolver lá fora. Só que a gente não vai chegar no Congresso se antes a gente não redimir o nosso coração. Se antes o Evangelho não estiver no nosso coração, se antes o Evangelho não estiver dentro das nossas famílias, ele não vai chegar no Congresso. Esqueçamos disso, gente. É de dentro para fora. Né? A gente não constrói a paz fora antes de construir dentro do nosso coração. E uma outra coisa que a gente confunde bastante é que normalmente a gente procura salvadores da pátria e ideologias que venham de fora se estabelecer numa nação e elas serão capazes de resolver todos os nossos problemas. Gente, isso não existe. Não há ideologia capaz de mudar uma nação. Isso só se dá de dentro para fora, de coração em coração, de palmo a palmo, como diz Emmanuel, no livro Caminho, Verdade e Vida, capítulo 144. E para fechar, a gente vai encerrar com uma frase dele mesmo. Quando Jesus penetra o coração de um homem, converte-o em testemunho vivo do bem e manda-o a evangelizar os seus irmãos com a própria vida. Não são palavras, não são catequistas que se formarão aqui. Serão redenções individuais e elas darão ensejo a outros fazerem o mesmo. Quer dizer, a evolução do planeta e dos povos são dirigidas, mas nós precisamos fazer a nossa parte, não é? É de um em um. De um em um. O livro traz... esse livro deveria ser o livro de cabeceira de todos os brasileiros. Não para se achar melhor do que qualquer outra nação, mas para assumir com responsabilidade aquilo que nos cabe. E que o tempo urge
as coisas acontecem e ainda temos muito por aprender e muito por desenvolver. O que nós não podemos é desistir, e muito menos focar só os problemas. Ao contrário, nós estamos no melhor país que nós poderíamos estar. Muito bem, chegamos ao final de mais um programa Hora Espírita e hoje debatemos Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho. E não temos, claro, a pretensão de esgotar esse tema, nossa, tão interessante, sobre esse livro também muito importante para todos nós, nesse único programa. Então, fica aí o convite para você estudar esse livro, entender um pouco melhor. E também gostaríamos que o Nick nos indicasse as casas espíritas de Chapecó para quem quiser participar, quiser conhecer mais sobre o espiritismo. Nick. As casas estão sempre abertas. Nós temos várias casas em Chapecó, né? Palestras públicas abertas nas casas espíritas. Nós falamos de Deus, de Jesus. Nós não cobramos nada de ninguém, tá? Você é livre para entrar e sair a hora que quiser. Nós temos a Sociedade Espírita Bezerra de Menezes, ali no bairro Passo dos Fortes. O Centro Espírita Gotas de Luz, no bairro Pinheirinho. A Associação Espírita Amor e Caridade, no bairro Palmital. A Sociedade Espírita Leocádio José Correia, no bairro FAP. A Associação Espírita Nosso Lar, no bairro Santa Maria, né? E fora de Chapecó também temos em Chapecó o Centro Espírita Seara da Caridade, ali no Presidente Médici também, né? E fora de Chapecó nós temos a Sociedade Espírita Joana de Ângeles, em São Lourenço do Oeste, a Associação Espírita Chico Xavier, em Xaxim. Então queremos mandar um abraço a todos, né? As casas espíritas estão sempre abertas ao público. E também dizer que as casas espíritas de Chapecó estão com uma missão, né? Que é auxiliar aí quem deseja nas cidades vizinhas do Oeste Catarinense e até a proximidade aí do Rio Grande do Sul. Estamos abrindo. Para quem não tem ainda casa espírita e quer, digamos, uma palestra, ou quer uma reunião para saber como abre, ou auxílio de como abrir, é só entrar em contato com uma das casas espíritas de Chapecó. Sim, estamos reunindo pessoas que queiram estudar. Não precisa abrir casas espíritas, mas que façam estudos. Um grupo de estudo, né? Isso. Sobre o espiritismo. assim, né? É só ligar para alguém que conheça ou para alguma casa espírita e a gente vai fazer essa reunião. Aqui o próprio programa Hora Espírita tem um canal de comunicação. Pode botar aqui no nosso canal mesmo. Sandra, muito obrigado pela presença e participação e excelentes esclarecimentos. Nós é que agradecemos, é sempre uma alegria imensa estar aqui. E a gente vai deixar um gostinho de quero mais, minha curiosidade. Eu vou sugerir para o nosso ouvinte que dê uma olhadinha, chame no Google, na internet, Lago do Tiberíades. E dê uma olhadinha no formato desse lago. Porque Humberto de Campos nos fala em uma passagem que nós seríamos a paisagem dilatada do Tiberíades. Então, dê uma olhadinha lá no formato do lago, vocês vão ter uma surpresa. Muito bem, eu também vou ter que olhar, né? Imagina. Ayrton, muito obrigado pela participação, bom dia. Querido. Obrigado a todos, estamos sempre à disposição. E Nick, muito obrigado pela presença, participação. Um abraço a todos, um excelente final de semana, com muita paz. E a você, nosso querido ouvinte, nosso muito obrigado pelo carinho, por nos compartilhar conosco essa energia positiva. Desejamos a todos um ótimo final de semana com saúde, gente. Com saúde, paz. Muita paz. Nos encontraremos no próximo sábado, às 8 horas da manhã, aqui na Rádio Chapecó, para mais um programa Hora Espírita. Um abraço, fiquem com Deus e até lá. Você ouviu pela Rádio Chapecó Hora Espírita. Um programa sob responsabilidade das Casas Espíritas de Chapecó. Convidamos você para nos ouvir todos os sábados a partir das 8 horas.